Pessoal, vamos lá. Primeiramente, vamos começar com o contexto de como eu me descobri que eu era praticamente fluente em espanhol. Eu estava na Turquia. Na verdade, foi me cair a ficha na Romênia, que eu conheci um casal de mexicanos. Mexicanos não, né? Um casal de espanhóis. E eles falavam espanhol, né? Aí eu comecei a desenrolar com eles e conversar. Aí eu falei, pô, mas eu falo espanhol, ué. Como que eu tava esquecendo disso? Como que eu não tava usando isso antes? Nem em Portugal, nem nada. Tinha um amigo do Paraguai lá e eu nem conversava com o cara em espanhol, entendeu? Sei falar tudo? Não sei. Mas sei falar muito. Tipo assim, eu sei, vamos falar quase 80%. Então, no espanhol, me saiu muito bem, pô. Agora vamos lá. Como que eu aprendi? Eu saí de Minas e fui morar em Búzios, né? E quando eu cheguei em Búzios, eu fiquei num hostel 2 meses. E desses 2 meses, eu era o único brasileiro. E era argentino, era chileno, era gente do Paraguai, do Uruguai. E ninguém lá falava português. Tipo assim, às vezes falava alguma coisa. E foi nesse convívio que eu aprendi durante os 2 meses. Depois criei amizade com o pessoal argentino, a gente saía e tal. E eu aprendi. Então eu nunca tinha usado essa língua. E eu não tinha noção como é importante. Então hoje eu estou fazendo voluntariado aqui na Albânia, aonde eu fiz minha entrevista em espanhol. E desde então eu venho usando muito isso, entendeu? Na Turquia eu conheci pessoal argentino e a gente conversou em espanhol. Eu conheci, eu acho que era um rapaz, um japonês, e ele sabia falar espanhol um pouco. E tipo assim, a gente saiu e pra ir pros bar, pra conhecer os lugares, entendeu? Então eu me descobri exatamente na Turquia, o papo colocar em prática e falar assim, pô, eu falo mais uma língua. E desde então eu vou passar na imigração, eu falo espanhol, porque o meu inglês não é fluente. Eu vou conversar alguma coisa, eu pergunto se a gente pode conversar em espanhol. E eu nunca gastei R$ 1 fazendo aula. Diferente do inglês, que eu estudo todos os dias. Eu fiz uns 5, 6 meses de aula de conversação. Me ajudou muito. Eu tenho gratidão às coisas que eu aprendi e tal. Só que não tem comparação ao espanhol. Então, como eu aprendi espanhol? Eu aprendi viajando no Brasil, em Búzios. Então, como que você desenrola uma língua para você aprender melhor, Matheus? Você vive a língua. Você vive os momentos. Eu não sou uma pessoa fluente em inglês. Meu Deus do céu, que vento, pô. Porém, olha, tenta carregar eu. Ó, cabelo. Era super saiyajin. E convivendo com pessoas, você bota a língua na prática. Eu tô na Albânia hoje. Nossa, vou ter que ficar aqui. Eu tô na Albânia hoje. E aqui eu falo somente espanhol. Tem pessoas que falam inglês. E eu me saio super bem. E vou desenrolando as coisas.
E pretendo... Back here, back, because client. No cliente. As pessoas estão aqui conversando aqui, me atrapalhando a gravar. Here, back. E Back, please. eu Please. perdi um pouco o foco, pera. E é isso, pô. O segredo pra gente aprender outra língua é a gente viver ela. Eu creio que isso é uma imersão. Porém, tem muita gente que fica dentro da zona de conforto. Tem pessoas que se conectam com pessoas que falam português e não fazem esforço de estar aprendendo outra língua. Então, tudo é isso. Eu mesmo tive um amigo lá em Portugal mesmo, e ele falava fluente em inglês. E eu poderia ter aprendido com ele, e eu não aprendi. E eu botei uma... Olha lá. E eu botei minha toalha ali. O cara foi ali e tirou o prendedor da minha toalha. Olha que folgado, pô. Olha aqui como é que faz. Bro, acá, bro. Ó. E é isso. O segredo é você viver a língua. Viver a língua. E você se descobrir que você fala ela. Porque às vezes você faz 1, 2 anos e você nunca põe na prática. Você nunca põe na prática. Então, o que adianta você estudar o inglês e você não pôr seu inglês na prática? É pra você ver um filme em inglês e falar assim, nossa, eu falo inglês. Você tem que viver a língua. E você vivendo a língua, você vai se descobrindo. Eu já gastei, já fiz investimento para aprender. Não aprendi nada? Não, aprendi bastante coisa. Só que no convívio, você vai decorando as palavras, você vai aprendendo coisas novas. E é sobre isso, pô. É sobre você viver a língua e viver o momento ali e saber tirar proveito da situação. É isso. E é dessa forma que eu me descobri que hoje eu sou, vamos falar assim, praticamente fluente em espanhol. Foi vivendo a língua. E convivendo com pessoas também, né? Porque quando você convive com pessoas, você sai da sua zona de conforto. Tipo eu aqui, se eu não falar espanhol, não tem ninguém para falar português comigo. Ninguém. Então quando você se força desse nível, é assim. E eu tenho opção, tá? Porque nem todo mundo fala espanhol. Então pessoas falam inglês aqui. Então muita coisa eu falo inglês. Às vezes eu misturo um pouco de espanhol com inglês. E o negócio da vida é você ir desenrolando. Precisa falar perfeito? Não precisa. Às vezes as pessoas elas querem te entender. Quando não quer também, não, deixa isso pra lá, que é dor de cabeça. Porque é isso. Eu gastei R$0 para aprender espanhol. E é isso.